campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Com muita alegria, mais uma vez aqui nos encontramos para realizar este trabalho do nosso canal, onde nós vamos refletir sobre as lições do Evangelho. E hoje caiu para nós o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E dentro deste capítulo, nas instruções dos Espíritos, a lição intitulada A Paciência. E ela nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Esta lição foi ditada por um espírito amigo em Havre, no ano de 1862. Então, esta lição, que ela é sempre oportuna para todos nós, porque de alguma forma, maior ou menor grau, nós somos impacientes. Nós não temos paciência, às vezes, para as menores coisas. E aí nós percebemos o quanto nós ainda temos que melhorar, o quanto ainda temos que trabalhar dentro de nós. E é através das experiências que nós vamos conquistando as virtudes que ainda não conquistamos. E essa é a razão para nós estarmos aqui na encarnação, para nos lapidar, para conseguirmos conquistar essas virtudes. E isso é só com o tempo, só com inúmeras encarnações é que nós vamos ir trabalhando, que nós vamos ir conquistando cada uma delas. Mas se nós nos dedicarmos apenas uma, nós já teremos trabalho para não somente uma encarnação, mas talvez para muitas encarnações. E hoje nos cai essa lição da paciência, onde ele nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Muitas vezes a gente se queixa dos desafios, das dificuldades, daquilo que nós denominamos problemas, mas que, na verdade, são as soluções para aquilo que nós trazemos dentro de nós de dificuldades. É enfrentando aquelas situações, é passando pela experiência, e somente Deus sabe verdadeiramente o que nós necessitamos. E nós somos experimentados no nosso dia a dia. Nós somos testados em todas as experiências que se apresentam para nós. As menores possíveis estão ali, para demonstrar o que nós ainda precisamos trabalhar em nós.
Muitas vezes achamos que o outro é difícil, que o outro nos desafia, que o outro nos tira da paciência. Mas na verdade é algo que nós não conquistamos, porque se tivéssemos verdadeiramente a paciência como uma conquista, nós não a perderíamos. É porque ainda não temos, então facilmente nos irritamos, facilmente nos sentimos impacientes com o outro, com o seu modo de ser, queremos moldá-lo à nossa forma de ser. E a vida não é assim. Cada um de nós está num grau de evolução. E por isso nós precisamos nos analisar, nós precisamos identificar as dificuldades que ainda trazemos, precisamos ter paciência conosco mesmo, porque nós cobramos do próximo aquilo que nós ainda não conquistamos, nós queremos que ele seja como nós ainda não somos. E então nós ficamos muitas vezes olhando só para fora, só observando o que o outro faz, o que o outro não faz, se ele faz certo, se não faz certo, mas não é esse o trabalho, não é esta tarefa que o Cristo veio nos propor quando ele veio até nós e nos apresentou o Evangelho. O Evangelho é para nós colocarmos dentro de nós, não é para nós modificarmos o outro. O outro tem o seu tempo, o outro tem o seu livre-arbítrio, vai fazer as suas escolhas conforme a sua vontade. Mas cada um de nós temos que cuidar de nós mesmos, temos que nos avaliar, temos que meditar sobre aquilo que ainda trazemos, sobre as nossas imperfeições, sobre aquelas situações que nos fazem ser impacientes, que nos irritam, que nos incomodam, e ver o que realmente está faltando nós fazermos. E aí nós vamos nos dar conta do trabalho que nós precisamos fazer intimamente, e que ele é diário, e ele tem que ser perseverante, e tem que ser feito com muita paciência por nós. Por isso nós precisamos nos amar. Por isso Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos. Nos aceitar como nós somos, reconhecer que trazemos limitações, que trazemos dificuldades muito grandes ainda que não superamos. E no momento em que nós nos conhecemos, no momento em que nós reconhecemos em nós essas dificuldades, essas limitações, nós vamos compreender melhor o outro, nós vamos ter mais calma, mais paciência com o outro, porque estaremos aprendendo a ter paciência conosco mesmo. Então esse amor por nós, ele é fundamental, nos aceitarmos como nós somos, ou melhor, como nós estamos nesse momento. Porque na essência nós somos filhos de Deus, nós fomos criados perfectíveis, vamos atingir um grau relativo de perfeição. Daqui a muitas encarnações, mas vamos chegar lá, porque Deus estabeleceu isso para todos os seus filhos, é uma lei, mas nesse momento nós transitamos por essas experiências de agora. Transitamos neste momento por este planeta de provas e expiações, que foi o melhor lugar que Deus entendeu de nos colocar nesta encarnação. Abençoado planeta de provas e expiações, porque Ele tem todas as condições para receber espíritos como nós, que ainda trazemos inúmeras imperfeições, que ainda trazemos um grande trabalho a realizar no nosso campo íntimo, mas precisamos reconhecer isto, precisamos ser gratos pela encarnação, gratos por este planeta que nos recebe, e ele nos recebe, este planeta de provas e expiações, exatamente por isso, porque trazemos muitas imperfeições, ainda não nos capacitamos para estar num mundo melhor do que este. Então há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer em nós, precisamos oferecer o melhor que trazemos a este mundo para torná-lo melhor.
Não nos queixarmos, olhando para as situações à nossa volta que muitas vezes nos desagradam, que nós gostaríamos que fosse diferente, mas este plano será diferente quando nós nos melhorarmos. Ele vai melhorar com a melhora de cada um de nós. Não existe outra forma das coisas acontecerem. A mudança ela tem que acontecer no íntimo de cada um de nós. Então, somente olhando para o nosso interior, avaliando aquilo que ainda carregamos e nos esforçando diariamente para superar, para transformar, para modificar, é que nós vamos aos poucos transformando o mundo à nossa volta. Não é querendo que o outro se modifique, porque via de regra nós queremos que o outro melhore, que as situações se modifiquem, que tudo fique bem à nossa volta para que nós possamos ficar bem. E não é o contrário. Nós precisamos nos transformar para que, transformados, nós possamos agir no mundo de forma mais consciente, com discernimento, com amor, com este amor que o Mestre nos ensinou, reconhecendo Deus como Pai, nos reconhecendo como irmãos, não aqueles que querem somente modificar o outro para que fique tudo bem, não. Quando nós pensamos assim, nós não estamos verdadeiramente vendo o outro como nosso irmão. Nós estamos apenas querendo impor a ele uma maneira de ser. Nós queremos que o outro se modifique, mas muitas vezes não queremos oferecer nada da nossa parte. E Jesus vem nos trazer o Evangelho, nos propondo este trabalho em nós, esta mudança interior. Então, tudo que ele veio nos apresentar através do seu Evangelho de amor é endereçado a cada coração, a cada individualidade. E este trabalho ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Por mais que os outros nos amem, nos queiram bem, nos ajudem, muitas vezes nos recomendam, né, nos dão orientações boas, saudáveis, mas se a gente não quiser realmente se modificar, de nada vai adiantar. Se nós não quisermos aproveitar essa experiência, se nós não quisermos aproveitar muitas vezes aquela recomendação amorosa, com discernimento que o outro nos traz, não vai adiantar de nada. Cada um de nós é que precisa fazer esse trabalho em si. Em primeiro lugar, se aceitando como é, tendo amor por si mesmo, percebendo que nós somos filhos de Deus, amados e protegidos em todos os momentos. Lembrar que Deus nos ama exatamente como nós somos. Não importa o grau de evolução que nós nos encontremos, de conhecimento, não importa a nossa condição nesse mundo, seja ela qual for, Deus ama todos nós igualmente. E se Ele nos ama de forma igual e incondicional, nós precisamos aprender a nos amar, para que nós possamos olhar para o outro com amor, porque nós só vamos oferecer aquilo que nós temos. Nenhum de nós consegue oferecer aquilo que não tem. Se não temos amor por nós, nós não vamos conseguir oferecer amor para o outro. Nós não vamos conseguir ser fraternos, nós não seremos pacientes, nós não conseguiremos ter um convívio harmonioso com o outro. Então, tudo começa em nós. Tudo precisa ser trabalhado no nosso mundo íntimo. E as experiências que temos para vivenciar no nosso dia a dia e que muitas vezes nos vem este pensamento ou verbalizamos aquela queixa, aquela reclamação, nos sentimos cansados, nós temos que começar também por aí, nos esforçando para não nos queixarmos. Quando vir aquele pensamento, rebatê-lo. Vem o sentimento, o pensamento de nos queixar, vamos substituí-lo pelo pensamento de gratidão. Vamos verbalizar a gratidão. Obrigada, Senhor, por essa experiência desafiadora do momento.
Obrigada porque tu confias em mim e me deste a oportunidade de viver esta experiência. E nós vamos perceber que nós vamos modificando as coisas dentro de nós. Nós vamos modificando aos poucos o nosso pensamento. E quando surge aquele pensamento negativo, de imediato nós já afastamos ele. Então isso é um trabalho contínuo, é um trabalho perseverante, é um trabalho diário e é um trabalho de paciência conosco mesmo. Para que assim nós aprendamos a conquistar esta virtude que é a paciência. E quando nós nos dermos conta, nós vamos estar naturalmente exercitando isso com relação ao outro. Quando a gente vê algo que o outro fez que consideramos que não é muito correto, que, bom, eu faria de outra maneira, nós imediatamente vamos olhar aquela situação, mas nós não vamos julgar. E nem vamos verbalizar para o outro como é que ele deveria ser, como é que ele deveria fazer. Não, nós vamos compreendê-lo como alguém que está na sua condição evolutiva. E vamos continuar a nossa caminhada e procurando ajudar aquele irmão, como vamos nos esforçar para nos ajudar também. E aceitar a ajuda do outro. Olhar muitas vezes para o comportamento do outro que nós criticamos, que nós julgamos, e ver aquele comportamento como algo a não ser seguido, mas sem julgar aquele que ainda faz daquela forma, porque muitas coisas fazemos equivocadas e os outros também percebem isso, mas quando eles nos julgam nós não gostamos. Então nós precisamos ter esse olhar amoroso, carinhoso no nosso dia a dia, para nós, para o outro, e assim nós vamos conquistando mais paciência, nós vamos convivendo mais harmoniosamente, de forma mais fraterna, porque vamos procurando colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E vamos confiando no seu amor que nos conduz hoje e sempre. E temos sempre que agradecer, te dizendo obrigada, Senhor. Obrigada por este evangelho de amor, que é o código moral da humanidade e que hoje nós já temos condições de estudá-lo, de meditar sobre ele. Que assim seja. E agora, meus irmãos, nós vamos passar ao nosso momento de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai,
Precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site